aqui uma... Deixa eu só mostrar, tá. Hoje nós estamos tendo um laboratório. A aula de processo civil, né, teoria geral do processo civil, que é a nossa aula de hoje, ela traz aí vários elementos importantes e que nós podemos nos valer dessa sociedade que está extremamente fragilizada com os acontecimentos de pandemia e tudo mais. Agora, digo para vocês, hoje, em pleno 2020, a gente tem ali um laboratório para ser usado? Tem. A gente tem, basicamente, mais de 140 leis instituídas desde o início da pandemia, de março para cá. 140 leis, mais de 140. Nós temos, eu já falei para vocês e repito, desde a Constituição Federal de 88, quando foi promulgada a Constituição de 88, nós tivemos, né, até agora, mais de 5.500 leis promulgadas. É muita coisa para a gente assimilar. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de um método que funcione, que o Estado nos ajude a concentrar, na melhor das hipóteses, em coisas que sejam positivas, né? Aí você tem as fontes que a gente trata aqui, os métodos alternativos de relação de conflitos. A gente vai abordar um pouco a arbitragem, tá? Que é um método alternativo de resolução de conflito. É uma das exceções que a gente vai apontar. Mas é uma exceção meio que, vamos dizer, meio que permitida pelo Estado. Ele fala assim, pô, eu não estou aguentando mais de tanto conflito que está tendo, a gente não está tendo condições de resolver isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos trazer, né, a arbitragem para a nossa vida, né, e para a vida das pessoas que estão em conflito, que aí praticamente dá aí um equilíbrio, acaba fazendo um equilíbrio melhor, maior, e resolve, né? E resolve a situação. É uma das coisas que a gente vai tratar também. Tá bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, eu estou seguindo aqui ainda o programa. Só, viu, perdão, atrapalhar, é o Leonardo. Só Oi, queria Leonardo. boa noite para o senhor. Boa noite. Eu entrei agora um pouco, eu não cheguei a cumprimentá-lo, né? Beleza? Perfeito. Beleza, Leonardo. Aí a gente está conseguindo aqui fazer as fontes, depois o acesso à justiça e a constitucionalização do processo. A Constituição Federal de 88, ela constitucionalizou bastante o processo. Por exemplo, ela deu lá um norte, né, para o legislador, para o judiciário, para o executivo, para a sociedade inteira, que nós temos direitos. E esses direitos têm que ser preservados. Então, a gente tem o direito de petição, nós temos o direito de se valer da justiça, nós temos o direito de acesso à justiça. Então, a Constituição é muito, muito importante, né? Tanto é que a gente sempre está envolvendo a Constituição Federal, porque, às vezes, o juiz extrapola alguma coisa, não é? Ou o Ministério Público, o promotor, etc., e a gente tem que falar, peraí, gente, vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão deixando a Constituição de lado para resolver um problema que vocês estão instituindo agora como verdade, como verdadeiro. E não pode ser assim, né? Vamos dar um exemplo nesse caso. A gente está lá tentando resolver um determinado um processo, ingressa com um processo, e na busca lá de falar, já aconteceu comigo, aconteceu diversas vezes ainda comigo, de um ano para cá, você entra com a petição inicial, depois vem a contestação, aí eu faço a minha réplica, que é a resposta da contestação, e aí o juiz dá sentença, certo? Dá o juiz da sentença, simplesmente assim. Ele não chama para instrução, ele não chama para... Isso daí está errado. Aí você tem que falar para o juiz que está errado. O juiz que é concursado. É uma das coisas que a gente fica assim meio que abobado. Eu entrei com uma ação que aconteceu isso. Simplesmente. Eu entrei com uma petição inicial de um valor super alto, a parte contrária contestou, eu repliquei, falei, ó, na contestação, o réu confessa em diversos pontos, inclusive ele mudou de lugar para levar o processo para São Paulo. Então, fiz uma polêmica sobre tudo isso.
Eu mostrei para a juíza, no caso. Ela simplesmente ela encerrou o processo, deu perda total para o meu cliente, eu perdi a ação, e porque a gente, infelizmente, não tem só ganhos, tem perdas também, né? E aí eu estou recorrendo. E estou disposto, dependendo da situação que acontecer, estou disposto a ir para o STJ, para o Superior Tribunal de Justiça, como eu já tenho lá 12 ações no STJ. Tá? E você não tem como não discutir uma coisa dessa em Brasília. Não dá para perder um dinheiro. É um valor extremamente alto pelos padrões que a gente tem hoje. Bem, então, o acesso à justiça ela não pode ser interrompido para a pessoa que tem direito. Então, veja, qual que é a missão de vocês? É verificar se tem direito ou não. Essa minha cliente que me procurou, ela veio procurar como tendo uma união estável com o indivíduo. E ela não sabia explicar o porquê que ela queria entrar com uma ação de declaração de ausência, que ele sumiu, né? Voltando naquela ação. E eu também não. Aí ela falou: olha, eu entrei com uma ação pedindo a guarda do meu filho provisória. Eu já acho que tinha que ser definitiva, mas quem estava pedindo uma outra advogada. Aí eu falei: peraí, se você está pedindo isso daí, justamente esse é o fundamento. Você tem que entrar com ausência para citar o outro processo. Só que quando eu me deparei com o processo, eu vi que a coisa era muito maior que isso. Eu tinha que trazer ela como inventariante do ex-marido, que ela está separada de fato, não é? E ainda no próprio Código Civil fala que se estiver separado de fato até 2 anos, pode ser a ex-mulher a curadora. Então a gente está usando essa polêmica, digamos assim, para conseguir conquistar. Vamos supor, presta atenção nisso, vamos supor que o juiz não dê esse ganho de causa, fala assim, não, ela não vai ser curadora, ela já estava separada, né? Ele está indo contra um princípio legal, tá? É contra uma norma de ordem pública que está lá no código. Ele não tem como ir contra uma coisa que está acontecendo, que é óbvio, que está legislado, que está dentro do código. Vocês estão percebendo como que funciona isso? Como que isso se dá? Então, esse é o acesso à justiça, direito processual e direito material. A gente vai trafegar bastante nesses dois. O nosso foco é processo, né? Tá bem? O nosso foco é direito processual. Só que nós vamos trafegar no direito material. Professor, o que é uma coisa e o que é outra? Muito fácil. Processo é o que nós vamos estudar, que é ferramenta. Qual ferramenta que eu utilizo para eu, por exemplo, iniciar uma ação? Qual ferramenta que eu utilizo para eu responder a uma ação? Tá certo? Qual ferramenta que eu utilizo para dizer que o juiz errou? E ele erra pra caramba. Erra pra caramba. São milhões de exemplos que eu vou passar para vocês que são erros crassos, tá bem? E por que disso? Porque cada juiz tem 6.000 processos com ele. E aí você pensa assim, poxa, mas 6.000 processos? Sim, se você conseguir, quando estiverem trabalhando, vocês estiverem trabalhando com um processo, por exemplo, ou fazendo a petição, ou respondendo a alguma outra que veio contra o seu cliente, você vai perceber que aquilo tem um desgaste na pessoa. Imagine você trabalhar com 6.000 processos por mês, por exemplo. Um processo já deixa a gente exaurido. Um processo. Imagine você trabalhar com 6.000 processos. Então, lógico que vai ter falha humana. Eles estão tentando fazer de tudo para robotizar. A gente vai, num dado momento, trabalhar sobre isso. Não é nessa matéria que a gente vai abordar largamente, mas é assim, de um passo ao outro a gente vai falar, como é o caso agora. Eles estão querendo robotizar. E dá para robotizar? Me parece que é possível, porque nos Estados Unidos já existe essa possibilidade, aqui no Brasil já está sendo instituído, né, robôs que peticionam, que verificam, por exemplo, nós temos plataformas que são pagas, que você assina mensalmente e que elas identificam, por exemplo, quando você vai, por exemplo,
fazer com que haja uma apelação, essa apelação ela vai trabalhar diversas jurisprudências que são aceitas naquele tribunal. Aí ela vai escolhendo as jurisprudências cabíveis. E aí vai selecionando para você de acordo com o seu tema, né, de ataque ou de defesa. E uma coisa que não explicam muito para a gente, e eu queria que vocês entendessem isso e prestem bastante atenção, isso não explicam para a gente em lugar nenhum. E a gente acaba aprendendo isso meio que na pancada. É que quando a gente está, por exemplo, o autor, você tem que defender a visão do autor. Quando você está com a visão do réu, você tem que defender o réu na visão do réu. O que eu quero dizer? Eu não vou pegar, por exemplo, uma jurisprudência que vai contra o meu cliente, se ele é autor ou contra, se ele é réu. Eu tenho que ler jurisprudência. Por isso que eu falo, não adianta eu explicar aqui como que eu estou fazendo agora, e vocês não verificarem, por exemplo, uma jurisprudência. Né? O que é jurisprudência? São decisões dos tribunais. São decisões que os tribunais tomam e que disponibilizam para todos lerem, para todos os que quiserem ter conhecimento. Então, vocês têm que necessariamente verificar como que esse artifício, né, essa jurisprudência, como que ela se encaixa para mim. Então, se eu falar para vocês aqui que o direito processual ele é um instrumento, vocês têm que entender que é uma ferramenta de uso do advogado para que ele atinja um bem comum de defesa ou um bem comum como ataque, né? Tanto faz. E o direito material é o direito que vai dar os ingredientes para eu usar na ferramenta. Por exemplo, se eu tenho um parafuso para apertar, eu tenho um direito material, parafuso. Mas com o que eu vou apertar esse parafuso? Com uma chave de fenda. É a ferramenta. Tá? Então, eu tenho lá, quando eu estiver com um parafuso solto, eu vou usar processualmente, estou dando uma analogia, lógico, né? A chave de fenda. Né? E para apertar o parafuso. Aí vocês vão ver que não existe uma coisa padrão, não existe uma parafusadeira, né? Uma chave de parafuso padrão, que todo mundo, que cabe em todos os parafusos. Tem parafusos de todas as maneiras, né? Aí é a hora que você tem as variantes, tá bem? Que você vai ter que se adequar. Você tem que ter mais de um conhecimento. Eu só sei processo civil, não sei processo trabalhista, não sei processo penal, não, você tem que saber um pouco de cada coisa, tá? Um pouco de cada coisa. Você sabe que para cada material, para cada parafuso, eu tenho uma ferramenta para usar. E eu vou usar essa ferramenta. A gente dá esse exemplo também para fazer como se fosse uma culinária, né? Para eu fazer um bolo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar dos ingredientes. Quem que vai me dar os ingredientes? Direito material. E qual ferramenta que eu vou usar? Batedeira de bolo, assadeira, colher. Aí é o processo. Então, são as ferramentas. Então, entendam que no direito material eu vou ter como fazer. E no direito processual vou ter o modo de fazer. Né? Como que eu vou utilizar aquilo para chegar até aquele momento de feitura daquele trabalho, de processamento daquele trabalho, né, de realização daquele trabalho. Como que eu vou juntar tudo para eu trabalhar aquilo, né, aquilo de uma forma coerente? Só que o processo, ele tem começo, meio e fim. Por isso que eu falo, quando vocês falarem por e-mail com alguém, por WhatsApp com alguém, se identifique. Não fale, por exemplo, professor, muito acontece isso, né? Professor, quando é que vai ser a aula do senhor? Só isso, não é nada. Não tem nome, né? Não tem nome, não tem a área, qual o curso que está fazendo, né? Não tem nem um pé nem cabeça, né? Não tem bom dia, não tem nenhuma saudação, né, que a gente fala. É claro que se a gente já tem a pessoa cadastrada, a gente já sabe, mas o que eu quero passar para vocês é que vocês, como futuros advogados, não fiquem, por exemplo, medindo palavras. A gente está estudando, ou vocês estão estudando, eu estudo até hoje também, mas vocês estão estudando para duas coisas importantes
na advocacia. Como eu sou advogado, vou ensinar a advogar. Se eu fosse juiz, ensinava a adjudicar, né? Se eu fosse promotor, a fazer as atribuições que o promotor faz, a ensinar as atribuições. Lógico, com viés também no âmbito da advocacia, se fosse o caso. Mas como a gente está aqui falando de advogado para futuros profissionais da área jurídica, e eu presumo que vão ser advogados em primeiro plano para depois conquistar outras áreas, eu digo para vocês que sempre vocês tenham começo, meio e fim nos procedimentos. Tá? Vocês não podem deixar de fazer duas coisas em especial: falar bem e escrever bem. Ah, tem uma dificuldade em escrever, tem uma dificuldade em falar, tem que começar a acabar com essa dificuldade. Vocês vão ter muita retaliação, vocês vão ter muitas pressões, isso em todas as áreas. Confie em mim, não é só na advocacia. Ah, você padeiro, um exemplo hipotético, tá? Que é uma profissão honrada. Minha família já teve padeiros na minha família, porque a minha família é de comerciante. Então, sem desmerecer nada disso. Mas se você for ser padeiro, você vai ter pressão. Né? Se você for contador, vai ter pressão. Se você for um funcionário público, vai ter pressão. Tá? Se você for um empresário de sucesso, muito mais pressão. Então, não, mas a advocacia eu acho que vai ser mais pressão. Então, qual a diferença de um funcionário público e de um advogado dentro de uma profissão? A pressão é a mesma. Você tem como bater meta, você tem todos os pontos que são importantes. Aqui em Americana, a gente entra com uma ação hoje, amanhã no máximo, isso não for no mesmo dia, já tem providências para você tomar. Então, eu fico até abismado que eu entrei com um processo em extremo para ter providência, levou 2 anos, mais ou menos. Se não foi 2 anos, foi 1 ano e 11 meses. Tirando meio na brincadeira a coisa, mas é verdade. Né? Então, você imagine só, por quê? Porque Extrema tem mais de 12 mil processos para um julgar. Tá? Aqui é em torno de 4 a 6 mil, 7 mil processos. Aqui em Americana, em outros lugares é mais ou menos nisso que a gente se baseia. Então, o direito processual é a ferramenta de direito material, seria o contexto que eu vou estar me valendo. Eu vou pegar, por exemplo, o direito civil, né? E vou, por exemplo, entrar com uma ação de danos morais, então vou ter que usar o processo. Eu pego o direito material civil de novo para entrar com divórcio. Eu vou pegar o direito civil e a lei específica do divórcio e vou usar o processo como meio de interligação do que eu quero para a justiça avaliar. Bem? São normas, as normas processuais no seu tempo e espaço. No nosso tempo, ela está atualizada? Né? Ela é atualizada, ela é de hoje, porque a gente está falando do Código de Processo Civil de 2015 e tem que ser atualizado. Né? E no espaço, né? No espaço, por exemplo, cada jurisdição, cada território tem sua jurisdição, cada comarca, cada juiz tem a sua jurisdição. O que é jurisdição, por falar nisso? Jurisdição é jurisdicto, é dar o direito. Significa dar o direito. Tá? É a jurisdição. Princípios do processo, o princípio da boa-fé, da ética, são os mais conhecidos. Mas tem o princípio, por exemplo,